Olá, bem-vindos ao Ateliê Sora Criações. Eu sou Sora Diniz e hoje eu vou estar ensinando aí você que é iniciante na costura a dar os seus primeiros passos na sua máquina de costura. Então, antes da gente começar a costurar, é importante a gente se atentar para algumas coisas, né? Então, eu preciso primeiro verificar se todo o material que eu vou usar está ali perto de mim, para eu não precisar estar me levantando toda hora da máquina para pegar uma coisa diferente. Então, eu coloco tudo ali pertinho de mim, à mão, né? Verifico se tudo que eu preciso está ali e sento na minha máquina e vou começar as minhas costuras. Então, outra coisa que a gente precisa ver também é observar o tipo de material que eu vou trabalhar. Eu não vou sair costurando logo na peça que eu vou fazer, na peça principal. Eu preciso pegar um pedacinho de tecido e testar ele na máquina para ver se a tensão da linha da máquina e o comprimento do ponto estão ajustados corretamente para aquele tipo de material. Eu também preciso observar se a minha agulha, né, é adequada para aquele tipo de material. Olhando tudo isso, aí sim eu vou começar a fazer meu teste e começar a minha costura. Então, o que a gente precisa saber? A gente precisa saber que eu vou pegar o meu retalhinho de tecido, deixa eu colocar aqui, e vou colocar a borda do meu calcador com a borda do meu tecidinho. Eu sempre vou costurar aqui, na maioria das nossas costuras, a gente costura pelo lado avesso, né? A gente pega direito com direito e vai costurar aqui pelo lado avesso. Borda do calcador com borda do tecido. Observo se essa linha daqui tem mais ou menos uns 10 centímetros, porque todas as vezes que eu for abaixar aqui a manivela da minha máquina, se ela tiver menor, ela vai sair do furo da agulha e eu vou precisar colocá-la novamente. Então, eu deixo aqui mais ou menos uns 10 centímetros nessa linha, né? Baixo minha manivela, coloco todo o volume da minha peça aqui para a esquerda, deixo essa parte aqui livre para eu poder estar manuseando a peça com a mão e guiando ela suavemente aqui, ajudando a máquina a carregar o tecido. E agora a gente vai dar início à nossa costura. Eu vou dar uma pressãozinha aqui nessa linha, segurar um pouquinho e dar os meus primeiros pontinhos. Retrocesso no final. É importante você fazer isso aqui nessa linha, porque se você não faz, se você não segura ela, ela entra na chapa da agulha, embola e vai travar a sua costura ou vai ficar aqui do outro lado todo embolado e fica feio. Então, se atente para isso. Às vezes a gente se esquece de segurar a linha. E aí eu sigo costurando. Retrocesso no final. Sempre que eu vou costurar minha peça, eu dou um retrocesso no início e no final, para as costuras não ficarem se desmanchando, né? Observo aqui, vi que a tensão está regulada corretamente, ó, tanto aqui, ó, eu vejo atrás e vejo aqui. Está regulada corretamente, mas o pontinho está muito pequenininho, então eu tenho que aumentar o meu pontinho. Vou botar aqui no 3. E vou costurar novamente, observando aqui, ó, linha mais ou menos uns 10 centímetros, calcador da máquina rente na borda, dou uma pressãozinha na linha, primeiros pontinhos, retrocesso e sigo costurando. Retrocesso no final. E aí eu observo novamente, ó. Eu observei aqui que a tensão está regulada corretamente, ó. E os meus pontinhos estão agora num tamanho melhor do que antes, ó. Os pontinhos estão do tamanho correto. Então, observando essas coisas, eu já posso dar início à minha costura. Então, às vezes, as pessoas pensam que é só sentar na máquina e costurar. Mas não, você precisa testar antes, num retalhinho de tecido, antes de começar a sua peça principal, para você não danificar aí a sua peça. Às vezes as pessoas acham que é só sentar e costurar, e logo costurando na máquina, mas é importante a gente se atentar para essas pequenas coisas, para essas pequenas observações, para aí fazer uma costura com segurança, uma costura aí com um bom acabamento e aí não ter dor de cabeça depois. Então essa foi a nossa dica de hoje, espero ter ajudado vocês. Até uma próxima dica e Deus abençoe.